sou Robson Mauri, gerente técnico de inovação na ICL, e é uma grande satisfação estar participando com vocês do primeiro Fórum GTAP Milho. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao Grupo Tático para o Aumento da Produtividade, ao GTAP, agradecendo às empresas que apoiam essa iniciativa e a você, produtor, consultor e demais profissionais da área que trabalham com essa importante cultura. O objetivo nosso hoje é falar um pouco das estratégias para mitigação de estresse e aumento da produtividade na cultura do milho. Vocês já têm participado ao longo desses 2 dias de discussões riquíssimas e nós sabemos que temos sim uma grande oportunidade para incrementar a produtividade. E quando nós falamos em estratégias para mitigar estresse, muitas vezes a gente fala que o aumento da produtividade ele pode estar correlacionado à redução de perdas. E nesse caso aqui o que nós vamos comentar principalmente um pilar muito forte que nós temos trabalhado é a nutrição. Como que a nutrição é fisiologia de plantas, ela pode mitigar as perdas e se nós perdemos menos, nós conseguimos no final ter uma melhor produtividade e aumentar também a rentabilidade. Então, quando nós falamos de aumento de produtividade e redução de perdas, eu gosto de usar bastante essa lâmina que ela mostra o tamanho da oportunidade que nós temos para trabalhar. Em resumo, ela fala que as culturas expressam, na média, 1/4 do seu potencial. Então, nós estamos falando aqui realmente do grande avanço que nós tivemos na genética, a biotecnologia também contribuindo de uma forma significativa para a gente conseguir materiais extremamente produtivos, mas quando nós observamos aqui, não poderia dizer vilão, mas o grande desafio que nós temos aqui está relacionado aos estresses abióticos. E se a gente vê o tamanho da oportunidade que nós temos, seria aí em torno de 65% de perdas devido a esses estresses abióticos. Então, quando nós falamos, está aqui compartilhando conhecimento, tecnologias, trocando experiências, informações, é porque realmente é possível, através de manejo, através de algumas ações na lavoura, nós conseguimos mitigar um pouco essas perdas. Lógico que nós não vamos reduzir elas a 65%, mas os dados que o GTAP mostrou aí durante essa semana, durante esses 2 dias, fica claro que existe um grande gap entre a produtividade real, a produtividade média, a produtividade que as áreas do GTAP conseguiram alcançar, e ainda a gente sabe que tem espaço para mais e tenho certeza que o GTAP vai trazer nos próximos anos grandes resultados também na produtividade da cultura do milho. Então aqui de maneira geral, eu gostaria de reforçar que nós conseguimos através da nutrição de plantas mitigar esses estresses e aí contribuir para que essas perdas sejam menores. O nosso desejo aqui talvez seja aumentar em 5% da produtividade, 10%, e tenho certeza que o GTAP junto com vocês trarão aí várias oportunidades de discussões e para aprimoramento dessas práticas. Então, falando um pouquinho do papel da nutrição, o entendimento da nutrição como ferramenta para mitigar estresse. Essa aqui é uma foto do nosso centro de inovação que fica em Iracemápolis, aqui no interior de São Paulo, onde anualmente nós conduzimos vários trabalhos justamente buscando entender como que a nutrição ela pode auxiliar ao produtor a mitigar o estresse do campo. Então é importante nós lembrarmos a função dos nutrientes. Nós temos alguns elementos, alguns nutrientes que têm um papel estrutural, ele faz parte da molécula de um ou mais compostos orgânicos dentro da planta. Aqui nós podemos citar o próprio cálcio, o próprio boro, que interliga moléculas de polissacarídeos, como a pectina na parede celular. Então, tanto os macros quanto os micronutrientes, eles também possuem essa função estrutural. Nós temos alguns outros elementos que eles são constituintes de enzima. Ele faz parte ali de um grupo prostético de enzimas e que são essenciais às atividades das mesmas. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o zinco, ele é constituinte da anidrase carbônica, uma enzima muito importante, principalmente na cultura do milho, uma planta C4, está diretamente relacionado à capacidade de fixar CO2 do ar e formar aí carboidratos, formar realmente o que depois a gente vai levar para dentro do grão, a formação do amido, e na verdade a fotossíntese que vai formar praticamente toda a planta, todos os compostos. E temos também um outro conjunto de elementos de nutrientes, que são ativadores enzimáticos. Eles não fazem parte do grupo ali prostético da enzima ou de algum outro processo, mas ele tem um papel fundamental para ativação enzimática. Um exemplo clássico aqui é o próprio níquel,
ativador da urease, que é uma enzima universal aí que desdobra, né, a ureia em amônio. Então, aqui é um ponto muito importante a gente entender que esses nutrientes, o que nós chamamos nutrientes essenciais, e são 14, né? É importante destacar que a nutrição ela é feita com 14 nutrientes, é que de alguma forma eles vão estar envolvidos em uma dessas três formas aqui que nós citamos, ou estrutural, constituinte enzimático ou próprio ativador enzimático. Então, por que nós destacamos isso? Que muitas vezes, né, principalmente o milho de inverno, né, o milho aí de segunda safra, às vezes a gente utiliza bastante o que veio da safra anterior, mas é importante a gente checar se no solo, se o que está ficando ali para essa cultura, para o milho, é suficiente para atender todos esses quesitos, né? E nós devemos aqui também destacar que aquele elemento, né, que tiver em menor disponibilidade pode ser ele que está limitando a produtividade. É a famosa lei do mínimo, né, que ela sempre está aí atual. Um outro ponto importante, né, que quando nós falamos aqui em mitigar estresse, aqui sim tem um papel fundamental, principalmente dos micronutrientes, como ativador enzimático. Então, trago aqui, por exemplo, alguns trabalhos que mostram a atividade enzimática em função do fornecimento, por exemplo, de manganês. Então, aqui tanto as enzimas catalase quanto as peroxidase, nós observamos que à medida que você aumenta a aplicação de manganês, nós temos aí uma resposta, uma maior atividade dessas enzimas. Isso significa que numa situação de estresse diverso, seja ele por déficit hídrico, às vezes alguma fitotoxidez, alguma outra situação adversa, essas enzimas ela têm um papel fundamental para ajudar, né, a reduzir radicais livres dentro da planta e de uma certa forma também reduzir, né, a peroxidação lipídica, reduzir a degradação dos tecidos, e a gente está falando em reduzir perdas. Então aqui um dado que mostra realmente a importância dos micronutrientes, a importância da nutrição como um aliado para mitigação de estresse. Outro ponto muito importante, né, que nós não podemos deixar de mencionar é também a própria importância desses micronutrientes, a importância dos nutrientes para a formação do sistema reticular. Então aqui alguns exemplos, né, o próprio zinco, diretamente relacionado à formação, né, do triptofano, da auxina, e também tem um papel fundamental no desenvolvimento do sistema reticular, o próprio boro, que a gente comentou, da parede celular, o cobre, né, na constituição, lignificação dos tecidos. Então, por que a gente está destacando bastante raiz? Porque quando nós falamos, né, em mitigar estresse, principalmente um estresse hídrico, muito comum aí, normalmente quando nós fazemos o plantio da segunda safra, nós temos uma maior disponibilidade hídrica logo no começo, e a gente sabe, né, que em boa parte aí do milho de segunda safra, nós teremos um veranico posteriormente, né, uma menor disponibilidade hídrica. Então o sistema radicular ele tem um papel fundamental aqui para ajudar na absorção de água e também de nutrientes. Então aqui realmente destacando a importância dos micronutrientes, tanto para ativação enzimática, para reduzir os estresse oxidativo, reduzir radical livre dentro da planta, e também o papel desses nutrientes para a formação do sistema radicular. Então, quando nós falamos em estratégias para mitigar estresse, ela necessariamente também passa pelo uso de todos os nutrientes, né, tá em quantidade disponíveis para que a planta, né, consiga passar por esses períodos perdendo menos, né? A gente mostrou ali no início o grande desafio que é aí para mitigar esses estresses e também a grande oportunidade que nós temos para estar aumentando a produtividade através desse manejo. E na cultura do milho, um momento, né, de fundamental importância aí está relacionado ao plantio, onde você vai ter ali o início da formação da lavoura, e nós comentamos que realmente esse é um momento importante, né, a gente ter conhecimento e contribuir aí para uma boa distribuição das sementes, uma boa profundidade, né, dessas sementes, e também o que nós podemos aportar em relação à nutrição para a gente ajudar nesse desenvolvimento inicial. Nós comentamos, né, o momento do plantio da segunda safra, normalmente você tem uma maior disponibilidade hídrica no solo e nós desejamos aqui que a planta consiga utilizar todos os recursos, né, que tem à disposição dela para ajudar no desenvolvimento inicial, para ajudar a estimular o desenvolvimento do sistema radicular, para conseguir lá na frente, né, se acaso vir um veranico, ela ter uma situação melhor para aproveitar a água e os nutrientes que tem ali no solo. Então, realmente, o plantio ele é um momento fundamental, principalmente na cultura do milho, e a ICL mantém algumas linhas de pesquisa visando desenvolver tecnologias e manejo, né, que possam auxiliar o produtor durante esse importante momento. Uma das tecnologias que eu gostaria de comentar com vocês hoje é o Improver Max, é um produto desenvolvido exclusivamente para gramíneas, onde ele tem um balanço de nutrientes, né, e alguns produtos de ação fisiológica justamente nessa fase inicial. E por que nós falamos muito isso, né, da gente dar uma condição
para essa semente no início ela arrancar com uma maior uniformidade, né, e ter ali realmente à disposição os recursos, né, para começar a aprofundar o sistema radicular. Ponto importante, né, que a semente lá na planta mãe, ela recebe, né, todo o material genético, ela recebe nutrientes, precursores hormonais, os próprios hormônios, né, às vezes um próprio ABA que tem ali durante o processo de formação da semente, que vai ser removido lá no processo de germinação. Ela tem vários outros hormônios ali dentro também, fundamental para iniciar esse processo. O ponto que nós sabemos é que lá no desenvolvimento dessa planta mãe, às vezes, né, os grãos em diferente posição na espiga, ele acumula concentrações de nutrientes, de compostos de uma forma diferente. Então, o que é importante aqui? Normalmente, quando a gente coloca essas plantas, essas sementes no campo, pode ser que elas geram plantas no primeiro momento diferente uma da outra. E aqui o Improver Max ele vai fornecer o que nós consideramos aqui, né, ferramentas essenciais para que a gente tenha ali a utilização de todos os recursos, né? Estimular a produção de enzimas, né, que irão auxiliar na quebra de reservas, né? A gente tem bastante amido na semente, você precisa de ativação de alfa-amilases para ajudar nesse processo. E também o que a gente fala essa regulação hormonal. É como se a gente desse ali os tijolinhos, né, para que a planta ela começasse a montar todos os blocos e aí a construção da planta como um todo. Então o Improver Max ele tem esse papel fundamental de dar a condição, dar os recursos necessários para a planta, né, tendo umidade no solo, ela iniciar. E aqui a gente sabe que o tempo, né, é algo fundamental para aproveitar essa umidade que tem ali no solo. Então, um dos principais modos de ação do Improver Max é realmente potencializar a expressão do vigor das sementes. Ela tem ali tudo que necessita dentro da semente, né, e aqui ele vai entrar como um equalizador, estimulando esse desenvolvimento inicial aí, da planta. Falamos nesse desenvolvimento inicial, principalmente, né, nós falamos ali na quebra de alfa-amilases, a planta utilizar as energias, né, utilizar as reservas que ela tem ali dentro, de uma forma a contribuir para o maior desenvolvimento do sistema radicular. Então aqui também trabalhando com alguns precursores hormonais para justamente estimular, né, a produção de auxina, aprofundando o sistema radicular e depois a própria raiz, né, na ponta da raiz, você tem a produção da citocinina que vai ajudar o desenvolvimento da planta como um todo. Então, aqui mostrando algumas fotos, né, onde nós observamos o maior desenvolvimento do sistema radicular e o que chama muita atenção também é a quantidade de raízes secundárias, né, os pelos absorventes, principalmente de nutrientes, e aqui tem um papel fundamental, né, na absorção ali dos nutrientes disponíveis no solo. Quando nós falamos principalmente no milho de segunda safra, né, o milho de inverno, nós temos ali uma menor disponibilidade hídrica e nós precisamos lembrar aqui, né, relembrar que os nutrientes eles entram dentro da planta através do sistema radicular na fase aquosa, né? Então é importante aqui, quando nós temos maior quantidade de pelos radiculares, nós proporcionamos um maior contato, né, dessa zona de absorção com os nutrientes do solo, por exemplo, de menor disponibilidade, né, que tenham menor movimentação, que se caminham por difusão, por exemplo, o próprio fósforo. Então, quando nós falamos de sistema radicular mais desenvolvido, principalmente os pelos absorventes, né, os pelos radiculares absorventes, nós estamos falando também em usar, né, gerir melhor os recursos disponíveis que nós temos no solo. Então, quando nós quantificamos isso, né, nós observamos o maior crescimento tanto da parte aérea quanto também do sistema radicular, aumentando aí 52% o volume da parte aérea e 27% o volume radicular. Essa avaliação feita ali no estágio V6, V7. Outro ponto também muito importante, né? Se nós conseguirmos aumentar o sistema radicular, nós temos aí a capacidade de absorver mais água e nutrientes. E esse dado ele mostra, né, o acúmulo de nutrientes realizado aí em V6. Se vocês observarem para todos os elementos, né, para todos os nutrientes, nós observamos que a planta que tem um melhor estabelecimento no campo, que desenvolve mais o sistema radicular, ela tem condição de absorver mais nutrientes. Então, aqui diretamente relacionado, né, aos pelos radiculares, a maior superfície de contato ali, a gente observa que nós comentamos do fósforo, do potássio, do enxofre, cálcio, magnésio. Então aqui nós temos, né, que o desenvolvimento do sistema radicular, principalmente para a cultura do milho, em cultivos de inverno aí, nós temos aqui uma grande oportunidade de auxiliar a planta a usar melhor os recursos que tem no solo, que tem disponíveis no solo. Um outro ponto também muito importante, né, é a questão de aumentar a tolerância ao estresse. Então, além do próprio sistema radicular mais desenvolvido,
nós temos aqui também um maior equilíbrio fisiológico, né, onde o objetivo é manter o turgor e evitar a desidratação da planta. E para ilustrar um pouco isso, eu trago essa foto, foi retirada no dia 31 de dezembro, no nosso centro de inovação, uma área que estava passando aí por um veranico moderado, né, 12 dias sem chuva. Se nós observarmos à esquerda, a planta que não recebeu nenhum tratamento, ela já está com a folha mais enrolada, uma tentativa da planta, né, mitigar aí a perda de água. E onde nós trabalhamos, né, com o Improver Max, nós observamos plantas mais túrgidas. Aqui uma outra foto, né, mais próximo, para ajudar a evidenciar bastante isso. Então aqui, né, um exemplo prático, né, de como o maior desenvolvimento do sistema radicular, esse equilíbrio osmótico, né, que principalmente proporcionado pela fração orgânica do Improver Max, ele ajuda a gente a superar esses períodos de maior desafios em relação à disponibilidade hídrica. Por que isso é muito importante? Aqui eu gostaria de destacar que quando você reduz o potencial hídrico na folha, nós temos aqui no início, né, a fotossíntese, né, o primeiro ponto, né, a ser afetado aqui é a fotossíntese. A gente observa que a fotossíntese, à medida que você aumenta, né, o estresse, você tem perdas diretamente rápido, né, mais rápido na fotossíntese, diretamente relacionada ao nível desse déficit hídrico. E por outro lado, aqui em cima a gente tem a translocação. Se vocês observarem, a translocação ela é mantida por um período maior até que o estresse seja mais severo. Isso aqui é um ponto importante, né? A planta ela tende a remobilizar, a translocar algumas estruturas de defesa, né? A gente pode falar o próprio caso da prolina, de glicina betaína, na tentativa realmente de continuar mitigando esse estresse, sofrer menos por esse estresse. E um outro ponto também é utilizar as reservas que ela tem acumulado no próprio colmo. A gente vai mostrar a importância do colmo, principalmente para a cultura do milho, para superar esse período de estresse. Então aqui a gente sabe, né, que o enchimento do grão está diretamente relacionado à fotossíntese que a folha está fazendo, e nós sabemos também que o caule, né, tem um papel importante, né, uma importante contribuição para a formação dos grãos. E o que acontece? Né? Se a fotossíntese ela é prejudicada, basicamente a planta ela vai depender aqui, né, das estruturas, né, do que ela acumulou nas estruturas de reserva, no caso o caule. Então esse trabalho ele mostra para a gente que numa situação sem estresse, o caule ele é responsável por contribuir com 10 a 20% dos carboidratos, né, dos fotoassimilados que são retranslocados, né, remobilizados para os grãos. Por outro lado, se a gente tiver uma situação de estresse, o caule, né, o colmo do milho, ele passa aqui a representar 50% a 70%. Então, quando nós falamos, né, de ter um arranque mais uniforme, um arranque mais rápido, numa fase onde a planta ainda encontra maior disponibilidade hídrica no solo, é importante esse arranque inicial para ela acumular esses fotoassimilados no colmo e no momento de estresse ela consegue gerir realmente essa situação e remobilizar o que tem no colmo para os grãos. Então aqui realmente mostrando a importância, no caso da cultura do milho, o colmo ele tem um papel fundamental, principalmente numa situação de estresse, em ajudar a planta, né, a gerir melhor essa situação e perder menos em termos de produtividade. E aqui mostra diretamente correlacionado, né, a quantidade de carboidratos solúveis no caule relacionado ao rendimento de grãos, ou seja, a gente aumenta a quantidade de carboidratos, né, de fotoassimilados ali no caule, nós temos aqui diretamente correlacionado com o rendimento, a produtividade e o peso de 1000 grãos. Então, realmente mostrando a importância naquela fase inicial, onde principalmente tem maior disponibilidade hídrica, nós damos condição para a planta maximizar todo o crescimento inicial, desenvolvendo o sistema radicular mais profundo, ajudando a absorção de água e nutrientes, acumulando, né, mais carboidratos no caule e na planta como um todo, né? E depois a gente consegue, a planta de milho consegue translocar isso para o grão. Então aqui realmente mostrando a importância, né, de ter plantas mais túrgidas. A gente observa que ela está remobilizando o que tem aqui no caule, ela tem um sistema radicular mais desenvolvido que ajuda a buscar água em maior profundidade e realmente entra aqui, né, é um caso clássico que mostra como que a nutrição e a fisiologia ela pode mitigar o estresse, né, na cultura do milho. Então, mostrando um outro ponto muito importante também, a gente sabe a importância aí do controle biológico, né, da utilização de micro-organismos, tanto para controle biológico quanto para potencializar o desenvolvimento das plantas. E aqui todas as tecnologias que nós desenvolvemos, nós fazemos esse teste de compatibilidade, onde nós utilizamos aqui, por exemplo, uma streptomicina, onde vocês observam esse halo, significa, né, que a streptomicina está inibindo o desenvolvimento aqui do azospirilo. Por outro lado, aqui é onde você coloca só o azospirilo, ele desenvolve normalmente.
E aqui o Improver Max, tanto para azospirilo quanto para tricoderma, a gente observa, né, que o azospirilo ele desenvolve normalmente na presença do Improver Max. Isso aqui é uma grande preocupação que a ICL tem também, realmente em você está adicionando uma tecnologia sem atrapalhar ou sem prejudicar as demais que você utiliza. Então todo produto hoje de desenvolvimento da ICL ele passa também por esse cheque, justamente o objetivo aqui é potencializar o desenvolvimento lá no campo e a tecnologia Improver Max cumpre isso muito bem. Mostrando para vocês aqui de uma forma bem breve, né, os resultados em produtividade na cultura do milho. Nós temos aqui a média de 16 experimentos conduzidos pela área de desenvolvimento de mercado, mostrando um ganho aqui médio de 5 sacos por hectare. Então, mostrando realmente a importância do tratamento de semente para estimular desde o início todo o processo ali de desenvolvimento do sistema radicular, absorção de água e nutrientes, e também deixar aquela reserva no culmo, né, no caule da planta, para uma situação de estresse a planta conseguir passar de uma maneira mais branda, né, e perder menos em termos de produtividade. Então, quando nós falamos hoje na aplicação do Improver Max para milho, né, 100 ml por hectare, isso aqui feito no tratamento de sementes. E um ponto muito importante também que a ICL tem acompanhado no campo, muitas vezes o produtor ele já pega a semente, né, no sistema abre plante, já joga direto na caixa de semeadora e não tem a oportunidade para fazer esse tratamento na fazenda. Então, para aqueles casos que o produtor tem a oportunidade de fazer o tratamento na fazenda, a nossa recomendação é a utilização do Improver Max, mas por outro lado, nós sabemos que às vezes o produtor já vai colocar essa semente direto, né, na caixa da semeadora, e aí nós temos uma outra tecnologia desenvolvida especificamente para uma aplicação na caixa. É uma nova modalidade de aplicação, mas nós entendemos realmente da grande importância de colocar ali nutrientes e produtos, né, que vão ajudar a uniformizar o stand inicial, ajudar na fluidez da semente e também tudo que nós falamos, né, na absorção de água, de nutrientes, né, do desenvolvimento do colmo como uma reserva para um período lá na frente de estresse hídrico. Então o NutriFlow ele é uma outra opção para você, produtor, consultor, estar utilizando para aplicação direto na caixa. Então é uma tecnologia lançada recentemente nos Estados Unidos em 2019. Em 2020 nós trouxemos ela para o Brasil e a gente vai estar comentando um pouquinho dela com vocês agora. Então a gente sabe, né, que a boa plantabilidade ela exerce, né, uma importância fundamental, aí, principalmente para a cultura do milho. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui também, né, a cultura do milho, se você tiver perda de stand, diferente de outras culturas, a gente não tem essa compensação. Pelo contrário, né, se a gente tiver uma falha ali, dificilmente a gente vai conseguir recuperar isso lá na frente. Então, o NutriFlow ele vem realmente por uma facilidade operacional, você aplica ele direto na caixa da semeadora. Ele também, além da parte de nutrição, o estímulo fisiológico, ele também vai melhorar a fluidez das sementes, contribuir para uma melhor plantabilidade e também trazendo os benefícios, né, que nós comentamos do Improver Max, de promover maior desenvolvimento radicular e maior absorção de água e nutrientes. Então, mostrando um pouquinho aqui, né, um teste onde a gente faz aqui a singulação, avalia a singulação, que é a habilidade da semeadora colocar uma semente por vez, evitando, né, plantas duplas e falhas. E o que a gente observa? Se a gente tiver nesse tom mais claro aqui um ambiente seco, se nós observarmos aqui, a gente normalmente já consegue uma boa singulação. O problema é que quando nós estamos muitas vezes fazendo o plantio, a gente pega um período de chuva, a gente tem uma maior umidade, né, do ar, e essa umidade do ar, ela influencia, se vocês observarem aqui, do ambiente seco para o ambiente úmido, a gente perde praticamente 6%, né, da singulação. E quando nós trabalhamos com o NutriFlow, a gente observa, né, praticamente aqui perdas na faixa de 2 a 3% apenas. Ou seja, o NutriFlow ele ajuda na melhor distribuição, principalmente uma situação de umidade, né? A umidade do ar ela favorece às vezes, né, que a semente fica aderida maior, maior quantidade de uma semente aderida na outra e pode estar interferindo diretamente a qualidade do plantio. Então esse trabalho mostra realmente que além de todos os benefícios nutricionais e fisiológicos que o NutriFlow traz, um ganho considerável também em relação à plantabilidade. Esse vídeo, né, ele mostra como que o NutriFlow também contribui para o maior desenvolvimento, né, inicial da cultura do milho. Então aqui a gente vai observar um ponto muito importante, a questão da uniformidade, como que essas plantas, inicialmente elas saem mais uniforme, e também a gente vai depois quantificar aqui o sistema radicular. Então o NutriFlow ele é uma opção para o produtor que vai colocar a semente direto na caixa de semeadora, que não vai fazer nenhum tratamento on-farm, e aí ele tem aqui a grande oportunidade, né, de estar adicionando nutrientes e um estímulo fisiológico
para o maior desenvolvimento inicial. Então, isso daqui, né, que a tecnologia NutriFlow irá entregar para o produtor, realmente essa oportunidade de estar levando nutrientes fundamentais para o desenvolvimento inicial e também uma maior uniformidade das plantas. Esse mesmo trabalho aqui também nós quantificamos o sistema radicular, nós observamos aqui 55% maior volume de raízes, novamente, né, aumentando a absorção de água e de nutrientes. Aqui outros trabalhos mostrando também o maior desenvolvimento do sistema radicular. E aqui, né, semelhante ao trabalho que nós mostramos no Improver Max, novamente mostrando a importância do sistema radicular na absorção de nutrientes. Então, quando nós temos aqui um sistema radicular mais desenvolvido, radicelas, né, a gente viu ali os pelos absorventes mais desenvolvidos, a gente aumenta a boca da planta, né, nós aumentamos a capacidade da planta a absorver esses nutrientes disponíveis ali no solo. Então aqui mostrando, né, massa fresca da parte aérea, mostrando maior desenvolvimento também da área foliar, acúmulo de massa seca, e aqui eu mostro também o maior diâmetro, então mostrando aqui 10% a mais do diâmetro do colmo, né, do diâmetro do caule da planta de milho, mostrando, né, que se tiver depois no veranico lá na frente, esse colmo, né, esse caule, ele vai contribuir aí de uma forma melhor para a planta superar aí essas adversidades, principalmente relacionado à disponibilidade hídrica. Da mesma forma, né, nós passamos também pelos testes de compatibilidade com azospirilo, aqui com tricoderma, mostrando, né, que o NutriFlow ele não influencia absolutamente em nada o desenvolvimento dos biológicos que são adicionados junto na cauda. Então, realmente, quando nós falamos aqui de maneira geral do NutriFlow, é influenciar, né, uma melhor plantabilidade, uma nutrição balanceada desde o início e esse estímulo fisiológico aí para a semente de milho. Então, aqui de maneira geral, o que a ICL tem recomendado, que a gente tem observado no campo, esses nutrientes, né, eles têm um papel fundamental para a mitigação de estresse e é importante a gente fazer a adição dele no momento do plantio, seja ele, né, no tratamento de semente on-farm. Em aqueles casos onde nós não conseguimos fazer o tratamento de semente on-farm, o NutriFlow ele vem como algo disruptivo, inovador, para ser uma opção da gente fazer o plantio fornecendo esses nutrientes tão importantes para essa cultura. Esse produto nós comentamos um pouco, né, dos resultados deles nos Estados Unidos, 23 experimentos com ganho médio aqui de 4,0 sacas por hectare, utilizando aí no tratamento de semente. Aqui mostrando os resultados no Brasil, 15 experimentos com ganho médio, né, de 4,8 sacas por hectare. Então, realmente mostrando o quão importante é a nutrição, né, esse estímulo no início do desenvolvimento da cultura. E no caso da cultura do milho, né, o NutriFlow, nós vamos recomendar 2,5 gramas do NutriFlow por quilo de semente aplicado diretamente na caixa da plantadeira. Então, o produtor ele pode adicionar o grafite, adicionar a semente e por cima ali ele coloca o NutriFlow, que vai dar aí todos os benefícios que nós falamos, né, de melhorar a singulação, a distribuição da semente e também o arranque inicial e promover aí maior tolerância em uma situação de veranico. O NutriFlow, eu gostaria de destacar aqui também, né, ele foi premiado como o produto mais inovador nos Estados Unidos em 2019 e agora ele está disponível aí para a agricultura brasileira, que sem dúvida vai auxiliar bastante aqueles produtores que buscam mitigar estresse e aumento de produtividade. Para encerrar a minha apresentação, eu gostaria de deixar aqui, né, a ICL ela tem tecnologias para suprir a demanda nutricional da cultura do milho praticamente em todas as fases, desde fertilizantes de solo, com a tecnologia de liberação controlada, a Polyblane, com o Fusion, com o próprio Sulfurgram B-Max e Zinco Max, fornecendo enxofre, boro e zinco, né, desde a aplicação aqui via solo. No plantio, no tratamento de sementes, nós reforçamos muito a importância aí, né, ou do Improver Max ou do próprio NutriFlow para estimular essa semente desde o início. E também contamos aí com uma linha completa para nutrição foliar, para adjuvantes. E aqui eu deixo todo o time ICL, time de campo da ICL à disposição. Entre em contato com eles e conheça as melhores soluções, né, para atender a necessidade de cada um de vocês. Reforço aqui o nosso agradecimento ao GETAP e a todos vocês que têm buscado aí novas tecnologias, discutindo diariamente aí realmente oportunidades para o aumento da produtividade. Deixo aqui o nosso muito obrigado e um excelente evento.